A maioria das pessoas acredita que a força nasce do confronto, do barulho, da reação imediata. Mas quase sempre é o contrário. Quem não domina a própria mente já está derrotado antes mesmo de enfrentar o mundo. Existe uma ilusão moderna que nos enfraquece sem que percebamos. Pensamos que viver intensamente é responder a tudo, sentir tudo, opinar sobre tudo, controlar tudo. E, no entanto, quanto mais tentamos governar o movimento do mundo, mais perdemos o governo de nós mesmos. A promessa desta reflexão é simples e rara. Compreender por que uma mente tranquila não é um refúgio passivo, mas uma forma superior de poder. Ao fim desta jornada, talvez você veja que serenidade não é ausência de luta, mas a condição mais profunda para vencê-la com dignidade. Desde cedo, aprendemos a admirar a tensão como se ela fosse prova de compromisso. A pressa parece ambição. A ansiedade parece responsabilidade. O esgotamento parece mérito. Mas há algo de profundamente desordenado nisso. Os antigos estoicos perceberam que o ser humano sofre menos pelos fatos e mais pelo modo como se entrega a eles. Não é a dificuldade, por si só, que nos destrói. É a imaginação desgovernada em torno dela. É o medo do que pode acontecer, a vergonha do que os outros pensarão, o desespero de querer impedir o inevitável. Pense em alguém que recebe uma crítica no trabalho. O fato é pequeno, quase neutro. Algumas palavras, uma observação, talvez um desacordo. Mas em poucos minutos, a mente transforma isso numa ameaça à própria identidade. O pensamento corre, exagera, prevê humilhações futuras, derrota inteira, fracasso definitivo. O corpo responde como se estivesse diante de um perigo real. E assim uma frase se torna um abismo. A mente agitada não enxerga o mundo como ele é. Ela o deforma de acordo com seus temores. Aqui surge a primeira inversão importante. Paz não é o prêmio de quem resolveu a vida. Paz é o instrumento de quem quer, enfim, começar a vivê-la com lucidez. Esperar tranquilidade apenas depois da vitória é condenar-se a uma existência sempre adiada. Porque a vida não se organiza por completo. Nunca haverá silêncio total, segurança total, garantias totais. Quem exige isso para só então descansar, entrega sua paz às circunstâncias. E circunstâncias são, por natureza, instáveis. Talvez a verdadeira maturidade comece quando percebemos que controle não significa poder fazer tudo acontecer como desejamos. Controle, em seu sentido mais nobre, significa discernir o que depende de nós e o que jamais dependerá. Essa distinção, tão simples em aparência, é uma das mais difíceis de praticar. Podemos cuidar do caráter, da atenção, da palavra, da conduta, mas não podemos obrigar o mundo a recompensar nossas intenções, nem impedir que ele nos contrarie. A mente tranquila nasce justamente desse reconhecimento. Ela não luta contra a realidade inteira. Ela escolhe com sabedoria o lugar exato da sua ação. Veja como isso aparece na vida cotidiana. Uma mensagem não respondida, um plano que falha, uma expectativa frustrada, uma comparação silenciosa nas redes sociais. Pequenos acontecimentos passam a decidir nosso estado interior. E sem perceber, vamos vivendo em estado de dependência emocional do acaso. Um dia bom, porque tudo saiu como queríamos. Um dia ruim, porque alguém foi indiferente, porque algo atrasou, porque a aprovação não veio. Isso não é sensibilidade, é cativeiro. A liberdade interior começa quando o valor da sua vida deixa de oscilar ao sabor do imediato. Mas há outra verdade desconfortável. Muitas pessoas preferem a agitação porque ela oferece uma identidade. Estar ocupado, sobrecarregado, ansioso, permanentemente inquieto, tudo isso cria a sensação de importância. O silêncio, por outro lado, assusta. Porque numa mente tranquila não há onde esconder o vazio, as contradições, as perguntas adiadas. A calma não revela apenas paz. Ela revela também aquilo que evitamos encarar. E talvez seja por isso que tanta gente foge dela. Não porque a serenidade seja fraca, mas porque ela exige coragem. Se esta reflexão fizer sentido para você, inscreva-se no canal e deixe nos comentários uma ideia que tem ocupado sua mente ultimamente. Às vezes, nomear com honestidade aquilo que nos inquieta já é o primeiro gesto de liberdade. Há uma forma mais profunda de força que não se exibe.
Ela aparece quando o medo chega, mas não governa. Quando a dor existe, mas não define. Quando o fracasso acontece, mas não interrompe o centro da alma. Os estoicos jamais prometeram uma vida sem perdas. Prometeram algo muito mais sólido, a possibilidade de não ser arrastado por elas. E isso muda tudo, porque sofrer com consciência é diferente de sofrer com servidão. Cair com dignidade é diferente de desmoronar por dentro. O fracasso, por exemplo, é temido não apenas por suas consequências, mas pelo julgamento que projetamos sobre ele. Temos medo de errar porque confundimos o erro com uma sentença sobre quem somos. No entanto, quase toda vida significativa exige uma longa convivência com tentativas imperfeitas. Uma mente tranquila não interpreta cada queda como prova de incapacidade. Ela entende que a existência humana é um processo de formação, não uma apresentação sem falhas. Quem precisa parecer invulnerável se torna frágil. Quem aceita aprender se torna resistente. Pense na pessoa que recomeça após perder algo importante. Um trabalho, uma relação, uma fase da vida, uma imagem de si mesma. No início parece que tudo foi retirado, mas com o tempo ela descobre algo inesperado. Nem tudo que dói destrói. Algumas dores reorganizam. Algumas perdas arrancam ilusões. Alguns fins devolvem a pergunta essencial: o que em mim permanece quando aquilo que me sustentava desaparece? E essa pergunta, embora severa, pode ser libertadora. Porque aquilo que pode ser tirado nunca foi o núcleo inteiro de quem você é. A segunda parte dessa jornada começa onde quase todos desistem, na compreensão de que tranquilidade não é neutralizar emoções, mas impedir que elas ocupem o trono. Sentir medo é humano. Ser governado por ele é outra coisa. Sentir tristeza é inevitável. Confundir tristeza com identidade é outra. A mente tranquila não é uma mente vazia, é uma mente ordenada. Nela, as emoções têm voz, mas não têm soberania. Esse é outro deslocamento decisivo. Não precisamos eliminar a tempestade para aprender a navegar. A expectativa de estabilidade perfeita é uma armadilha. O que precisamos cultivar é presença suficiente para não entregar o leme ao impulso do momento. Em tempos de ansiedade, isso se tornou radicalmente prático. Ansiedade não é apenas excesso de pensamento. Muitas vezes é excesso de futuro. É viver mentalmente em cenários que ainda não existem, tentando resolver antecipadamente aquilo que talvez nunca aconteça. E enquanto isso, a vida concreta, a única que de fato existe, vai sendo abandonada. Imagine alguém deitado à noite, exausto, mas incapaz de descansar. O corpo pede repouso, mas a mente insiste em produzir riscos, diálogos imaginários, previsões sômbrias. Nada aconteceu de fato naquele quarto. E ainda assim, uma guerra inteira se desenrola dentro da pessoa. Eis a tragédia silenciosa do nosso tempo. Muitos não estão sendo destruídos pelos acontecimentos, mas pela incapacidade de interromper a interpretação contínua dos acontecimentos. Uma mente tranquila, nesse contexto, não é luxo espiritual, é necessidade vital. Mas tranquilidade também não significa indiferença. Há uma paz falsa que nasce do afastamento, da apatia, da desistência de sentir. Essa paz é apenas anestesia. A verdadeira é mais exigente. Ela permite compaixão sem colapso, firmeza sem dureza, sensibilidade sem submissão. Ela torna possível ouvir uma ofensa sem se tornar a ofensa, receber uma perda sem se reduzir à perda, enfrentar o caos sem interiorizar o caos. Essa é uma liberdade rara, permanecer inteiro no meio do incompleto. Talvez seja isso que a filosofia, quando realmente vivida, sempre tentou nos ensinar. Não uma coleção de ideias para admirar a distância, mas uma disciplina íntima do olhar. Ver com clareza, julgar com cautela, agir com retidão, aceitar com dignidade o que não pode ser mudado, corrigir com humildade o que pode, sustentar o silêncio interior mesmo quando o mundo exige escândalo. Há nisso uma nobreza discreta, quase invisível, mas profundamente transformadora. No fim, a pergunta decisiva não é se você evitará a dor, o medo, o fracasso ou a incerteza. Você não evitará. A pergunta é outra. Quem você se torna quando eles chegam? Se a sua paz depende da ausência de conflito, ela será sempre frágil.
Mas se ela nasce de um compromisso interior com a lucidez, com a medida e com a verdade, então mesmo os dias difíceis deixarão de ser apenas dias de queda. Eles se tornarão lugares de prova, de refinamento, de profundidade. Porque uma mente tranquila não torna a vida menor. Ela torna você maior que o ruído. E quando isso acontece, algo silencioso e imenso se revela. O mundo pode continuar incerto, as pessoas podem continuar instáveis, o destino pode continuar imprevisível, mas dentro de você surge um espaço que nada apressa, nada compra, nada intimida. E é nesse espaço, não no aplauso, não na vitória exterior, não na ausência de dor, que começa a forma mais alta de força. No final, talvez viver bem não seja conquistar uma existência sem perturbações, mas tornar-se alguém que não se abandona quando elas chegam. Porque o verdadeiro poder não pertence à mente que reage mais rápido, e sim àquela que diante do abismo ainda sabe permanecer em pé e em silêncio.